Vou contar agora para vocês um pouquinho a história do João. E se fosse o seu filho entrando nisso daqui, ó, uma criança difícil, uma criança que não presta atenção na aula, vamos dar uma pílula mágica. E aí, da pílula mágica, entra para antidepressivos, do antidepressivo são os antipsicóticos, que tem mais efeitos colaterais, e dos efeitos colaterais tem um novo diagnóstico que entra mais no ciclo vicioso da medicação. Isso não é humano. Isso é como se fosse a nova revolução industrial medicamentosa que está acontecendo nos tempos atuais. E a gente tem que parar com isso. E a gente só vai parar com consciência, com conhecimento, e você cobrando também que essas atitudes parem. A história do João, botei nome fictício, tá, gente? A história do João, que eu vou ter certeza que muitos de vocês aqui vão se identificar com a história do João. Esse é o resumo da história dele, e eu vou fazer um zoom aqui em cada partezinha da história da vida dele. Então, João, com 6 anos, não prestava atenção na classe, ele vivia dormindo nas aulas, não conseguia ter um rendimento bom escolar. Aí a professora indicou uma avaliação para TDAH após preencher o questionário de escala de TDAH, que isso tem aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, em que o professor sinaliza e indica a criança para ser avaliada para o transtorno. Aí o pediatra prescreveu, quando o João tinha 6 anos, Ritalina. Aí, passou-se um tempo, com 2 semanas de uso de Ritalina, houve um relato de melhora na escola, a criança ficou mais atenta, sem mais os comportamentos indesejados, os pais chegaram a falar que era um milagre. Aconteceu um milagre, essa pílula é milagrosa, né? Só que aí, com 3 meses de uso de Ritalina, houve de novo a piora do comportamento, e aí houve o ajuste de dose, houve o aumento da dose da Ritalina. E aí, com repetição desse ciclo até os 7 anos, com aumento da dose e a adição de Ritalina também no período da tarde. Depois que a Ritalina foi usada no período da tarde, ele começou a ficar ansioso, ter insônia, agitado e se recusar para dormir. Até que aos 7 anos foi associado o clonazepam. Depois, aos 8 anos, eles fizeram uma viagem e esqueceram de levar os medicamentos. Quando esqueceu de levar os medicamentos, ele teve uma alteração absurda do comportamento, e aí o médico diz que nunca vai poder parar o uso dessa medicação. E com 8 anos e meio, eles foram num especialista em doenças mentais em crianças, e ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e foi utilizado o Depakote. A partir daí, com 9 anos e meio, ele começou a ficar com medo de ir para a escola, com aumento da ansiedade e agitação, e foi associada à clonidina, que vocês vão ver depois, mais tarde, quando eu passar aqui para vocês. Os efeitos, as contraindicações, o uso de clonidina não é recomendável com Ritalina. E aí ele estava usando clonidina, clonazepam e Depakote. Com 9 anos e meio, com 10 anos, houve de novo a piora do comportamento, com pensamento suicida. Eles foram no especialista e aí eles consideraram a esquizofrenia infantil mais transtorno bipolar. E aí foi associado o uso da risperidona, principalmente por conta da esquizofrenia. E aí, com 10 anos e 3 meses... com 3 meses da risperidona, ele começou a ter discinesia tardia, principalmente em membros inferiores, pescoço e ombros, com tiques em gargantas e olhos, e também foi questionado se ele tinha Tourette, começou a sofrer bullying ainda. E aí, com 10 anos, 3 meses, olha o quanto que a família relata, né? Com o psicológico imaturo, pensamentos suicidas, falando eu quero morrer, ninguém gosta de mim. E aí mudaram também o uso da Ritalina para o Concerta. Ele manteve o Depakote, clonazepam, clonidina, risperidona, e os sinais e sintomas começaram com tiques faciais, alucinações, e a família relata com esquizofrenia infantil. Então, vamos aqui, de 2013 a 2018, ele começou desde o começo,
com a Ritalina, depois foi para o Concerta, mas com TDAH, depois foi para TDAH, insônia e labilidade emocional, depois entrou o Depakote para o distúrbio do humor, depois entrou a clonidina para distúrbio do humor maníaco-depressivo e, por fim, entrou a risperidona também para esquizofrenia infantil. Então, para vocês verem que o diagnóstico ele costuma avançar, os efeitos colaterais começam a aparecer e aí começa a se juntar um monte de medicação, para vocês conseguirem entender também que a primeira observação foi uma criança desatenta. E essa história, gente, eu sinto dizer para vocês, ela já se repetiu milhares de vezes. Deve estar se repetindo hoje, enquanto a gente conversa aqui, em que as crianças continuam sendo observadas com déficit de atenção, até aí tudo bem, as crianças realmente têm um déficit de atenção, podem ser hiperativas, mas muitas vezes entram num ciclo de medicação e efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais se transformam muitas vezes em um novo diagnóstico e um novo medicamento.